E essas pressões Continua. continuam. Agora mesmo, não estavam querendo transformar a Amazônia em uma área de interesse internacional para a segurança ambiental? E qual foi a resposta do governo? Não, isso estava sendo decidido no Conselho de Segurança da ONU. Eu não sei qual foi a posição do Brasil, mas acho que não chegou nem a precisar dar a posição, porque a Rússia já vetou. Sim. Aí não prosperou. Tá. Todas essas pressões foram cedidas, então. O histórico delas até aqui foram cedidas. Olha aqui, eu vou te essa que você mostrar. citou de 2009, Vou te mostrar. que veio o Príncipe Charles aqui, também a votação foi favorável a isso? A votação foi favorável a manter a terra indígena contínua. E aí manteve, então, manteve. como Aí, olha só. Aí, nessa reunião, o então falecido ministro, se não me engano, Carlos Alberto Direito, ele pediu vistas. E aí ele veio com 18... já estava definido, ia ser em terra contínua. Ele veio com 18 ressalvas para que qualquer terra indígena que viesse a ser demarcada fosse obedecida aquelas 18 ressalvas. Eu fiz chegar às mãos dele algumas considerações sobre isso aí, não me lembro quantas ressalvas, se tinha alguma, mas eu fiz chegar às mãos dele antes dele pedir vistas. Então não sei se teve alguma influência nisso aí, porque eu tinha feito a mesma coisa para o ministro Aires Brito, quando na primeira reunião, até algum tempo antes, mas o ministro Aires Brito não deu pelota. Mas o ministro Carlos Alberto Direito pediu vista e veio com essas 18 ressalvas que foram aprovadas. Então, o que estava escrito? É que todas as terras indígenas, a partir daí, tinham que obedecer essas 18 ressalvas, que nos preservavam a soberania. Aí veio o ministro Barroso, anos depois, e diz, não, essas ressalvas têm que ser consideradas a cada demarcação de terra indígena. Então, somos nós mesmos que jogamos contra o patrimônio. Olha aqui como é que está a calha norte do Rio Amazonas. Está vendo aí? Isso tudo começou com uma reserva indígena, a Yanomami, lá naquele cantinho. Esse pedaço todo aqui? Toda da linha escura para cima. Para cima. Tudo isso que está escuro é reserva ou unidade de conservação. Na faixa de fronteira. Aí vem, em 2007, o governo brasileiro, em 2007, vota na ONU a favor da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Nessa Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas tem um artigo que diz que os índios em suas terras têm direito a autogoverno e autodeterminação de sua condição política. Que isso? Quer dizer que se ele disser, não, eu sou autônomo, eu sou independente, tem direito a autogoverno e determinação e livre determinação de sua condição política. Tem direito a instituições políticas e jurídicas próprias. Instituições políticas e jurídicas próprias. Tem direito a pertencer a uma nação ou comunidade indígena. Nação indígena dentro da nação brasileira. Ou comunidade indígena. Vetar atividades militares em terras indígenas. Ora, na faixa de fronteira, vetar atividade militar na faixa de fronteira. Tá certo? E vetar programas e projetos de governo na faixa. Só que o governo brasileiro votou a favor, mas esse, para valer, tem que passar no Congresso Nacional. E não passou. Ficou arquivado e pode voltar. Está arquivado no Congresso Nacional, se não me engano, no Senado. Não passou, por enquanto, mas pode voltar. Então, veja bem, isso tudo é cessão de soberania, voluntária, porque votou a favor porque quis. O governo brasileiro, isso é um crime, mas não passou no Congresso. Aí quem defende essa declaração diz, mas o artigo 46 da declaração diz que nenhum dos artigos pode ser usado para comprometer a unidade política dos países signatários. Ora, mas não fala comprometer a soberania. Porque se eu aceitei tudo aquilo ali, eu não vou perder 1 centímetro de território, mas vou perder soberania para explorar o meu patrimônio, porque é todo entregue à livre disposição do indígena que está naquela área. Diz, inclusive, um dos artigos que os indígenas, nessas comunidades ou nações indígenas, podem fazer acordos internacionais. A revelia do governo e do Congresso. E o Brasil votou a favor disso. Aí, o artigo 42
Porque o artigo 46 diz isso, mas o artigo 42 diz o seguinte, que a ONU, os seus órgãos, os estados e o escritório, não sei o quê, o escritório qualquer voltado para essas questões indígenas, vão se encarregar ou tomar providências para que os artigos dessa declaração sejam cumpridos. Olha, a ONU, seus órgãos, um dos órgãos é o Conselho de Segurança. Vão tomar as providências, vão zelar para que os artigos sejam cumpridos. O Conselho de Segurança decreta intervenção. Ele tem autoridade para decretar intervenção. Então, se ele vai zelar para o cumprimento desses artigos, o que adianta a unidade territorial? Se eu já cedi soberania aceitando todos aqueles outros artigos ali, e ainda o Conselho de Segurança pode decretar intervenção, e o Brasil votou a favor desse artigo. Que ano? 2007. 2007, governo Lula. Agora, vejam bem. Povo indígena. Porque o indígena, nas terras indígenas, é convencido pelas ONGs ligadas a potências europeias, que tem cobiça na Amazônia, o indígena é convencido de que ele não é brasileiro. Ele pertence a uma nação Wapixama, uma nação Yanomami, etc. Ele é convencido disso, que ele não é brasileiro. Então, ele é povo que não é brasileiro. Tem direito a uma nação, constitui uma nação, Wapixama ou Yanomami. Tem direito a instituições políticas e jurídicas próprias. E ser considerado uma nação, isso é o Estado-nação dentro do Brasil. Então, o que o governo, em 2007, fez foi um crime de lesa pátria. Certo? E está aí. E o que poderia ter sido feito para evitar isso? Bom, o que foi feito foi o Congresso não assinar. Espero que, para mim, o Congresso tinha feito nem arquivado, porque um dia pode voltar. Isso tem que ser rasgado. Agora, veja bem, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, de 2009, o mesmo governo, coloca como um dos seus artigos o seguinte: tornar constitucionais os instrumentos internacionais de direitos humanos não aprovados no Congresso. Esse é o instrumento internacional de direitos humanos não aprovado no Congresso e que o governo, em 2009, no Programa Nacional de Direitos Humanos, quer que se torne constitucional. Mas está arquivado, não se tornou ainda. E se ele voltar? E se ele voltar? Ele que disse, o candidato Lula disse na ONU que o mundo deveria ser submetido, mais ou menos isso, né, a uma governança mundial. E que o que fosse decidido nas reuniões dessa governança mundial tinha que ser colocado em prática de imediato nos países após essa reunião, e que ele dá a entender que é o Conselho de Segurança. Ou seja, colocar de imediato em funcionamento, passando por cima do Congresso. Então, olha aqui, me permita ler aqui para ficar bem claro. A ideia de Lula de haver uma governança global, que aparentemente é na ONU, né, cujas decisões sejam imediatamente implantadas sem precisar da aprovação do Congresso Nacional. Isso ameaça a soberania nacional, particularmente as questões ambientais e indígenas, particularmente na Amazônia. Ele falou isso. Para Lula, a questão climática... Isso eu peguei no TikTok, HTTPS, eu tenho aqui o site. Para Lula, a questão climática exige uma legislação internacional a ser submetida a todos os países com a devida fiscalização. Ou seja, um governo internacional com mais poder do que o brasileiro. Ele, que quer ser presidente do Brasil. Segundo ele, abro aspas, a gente não resolverá a questão climática se não tiver uma governança mundial. Ele, presidente do Brasil, aceitar uma governança mundial que decida e que todos tenham que cumprir. Ah, vai ser a Namíbia, governança mundial vai ser da Namíbia com a Hungria e com a República Tcheca? Ou vão ser as potências que têm cobiça na Amazônia? Será possível, meu Deus do céu? E ele continua falando. Se a gente continuar discutindo a questão climática, decidindo nos encontros, a nível internacional, e depois cada país tentar resolver o seu negócio, não vai acontecer. Acrescentou. Então, agora digo eu, essa ideia é inconstitucional porque fere o artigo 49 da Constituição, pois esses acordos e tratados têm que ser aprovados no Congresso Nacional, antes de serem ratificados e não poderão, em nenhuma hipótese, contrariar os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal.
essa é a ideia do candidato, que quer governar o Brasil. Então teve um movimento em 2007, travado pelo Esse Congresso, movimento vem... teve o... e isso é após... Teve a OIT 169, que é antes, mas ela compromete um pouco a soberania, mas tem como se impor. É a OIT 169. Eu li ela todinha, e ali, em toda ela, onde tem alguma coisa que possa comprometer a soberania, tem um senão. E no Tratado de Adesão, o Brasil diz que todas as iniciativas que significarem algum gravame para o patrimônio nacional têm que passar pelo Congresso. Então, ou seja, se for colocar alguma coisa da OIT 169 e que traga alguma consequência para o nosso patrimônio, tem que ser aprovado aquela iniciativa pelo Congresso Nacional. Agora, aqui não. Isso que eu ia te dizer. Aqui não. Nessa aqui não. Essa aqui, se for aprovada, é perda de soberania mesmo, total. E num novo governo pode vir Agora, ser aprovada, é isso? Olha só, está lá arquivado. De repente pode ser tentado de novo. Está no Programa Nacional de Direitos Humanos 3, do governo dele também, em 2009, e está aqui.